E amigas, vamos a um conteúdo mais famoso e muito importante: como elaborar a receita médica. Yeah. É um assunto mesmo. Mas primeiro vamos tentar recapitular o que é receita médica. Receita médica é uma ordem escrita ou conjunto de indicações escritas dadas pelo médico ou veterinário ao farmacêutico ou técnico de farmácia para a preparação e entrega de medicamentos. Receita médica é um meio de comunicação entre o pessoal clínico e o farmacêutico para mesmo paciente. Receita médica é um documento com valor legal, pelo qual responsabilizam-se perante o paciente e sociedade aqueles que prescrevem, dispensam e administram os medicamentos. Tá vendo? Ouvir todos esses detalhes aí. Mas nós às vezes costumamos a ver papéis assim, não sabemos se é algo que mesmo, que às vezes te confusiona para ver. Você não consegue ler o que está escrito aí, sei lá, ou te dá um medicamento só, mas vem na receita não consegue ver nada. Então, é muito, assim, um pouco complicado, não é? A receita deve ser tratada como deve ser. É um documento legal. Não podemos desprezar. Começamos a usar nossas caligrafias, nossas rúbricas. Então, não podemos fazer isso. Porque as nossas siglas, as nossas rúbricas, o paciente, que é o elemento-chave da receita, não entende. E fora disso, o farmacêutico que está lá para dispensar o medicamento pode não compreender algumas rúbricas ou algumas caligrafias, então é necessário termos atenção nesse aspecto. Mas aqui vem: as informações contidas numa receita médica devem ser claras, desculpa, aqui faltou um M, devem ser claras, legíveis e em linguagem compreensível. Atenção, as informações contidas numa receita médica devem ser devem ser claras, legíveis e em linguagem compreensível. Atenção, não sou eu. A receita médica deve ser redigida sem rasura, outro pormenor, por extenso, outro pormenor, utilizando uma caneta azul ou preta. Não pode juntar azul e preta, não tem que ser azul ou preta. Com o auxílio de um papel químico que vai colocar aí no meio para que as caligrafias da primeira página saiam na última página, porque a receita é feita em duplicado. E não se pode abreviar numa receita. Não se pode. Mas tudo isso vamos ver por que é que as informações devem ser claras, legíveis e linguagem compreensível. Também vamos ver por que não podemos rasurar, não podemos, e temos que pôr por extenso e usar uma caneta simples. Porque esse é um documento legal. Fora disso, ele possui certos objetivos. Quais são os objetivos da receita médica? Garantir a entrega ao paciente correto, os medicamentos adequados em quantidade certa. Imagine se você preencheu mal a receita. Vai dificultar a entrega ao paciente correto, os medicamentos adequados em quantidade certa. Então está aí uma nota. A receita não é para a pessoa que faz, nem é para a farmácia, mas é para o paciente. Mas essa receita vai ter que ajudar a farmácia para entregar o medicamento correto ao paciente certo, na quantidade certa. Também a mesma receita contribui e facilita a explicação ao paciente sobre como tomar os medicamentos. Vamos supor que o paciente estava na consulta, foi explicar como tem que tomar medicamento. E foi à farmácia também, foi explicado. Mas de repente esqueceu.
Mas quando chegar em casa tem que pegar aquela receita e rever o que está escrito aí para saber como tomar. Imagine lá tem a abreviatura de medicamento, não vai compreender qual é o medicamento. Imagine lá não escreveu bem, não vai conseguir ler. Imagine lá o químico estava gasto, que você escreve não se vê bem lá no canhoto. Agora, o paciente não vai perceber nada. Então é muito importante que obedeçamos os requisitos da elaboração da receita médica. E a mesma receita também serve de comprovativo de pagamento dos medicamentos prescritos. É por essa razão que se diz que a receita original tem que se arquivar na farmácia e o canhoto tem que se entregar ao paciente. Mas aquele canhoto deve estar bem legível para se fazer cumprir o primeiro objetivo e o segundo objetivo. Então, está aqui uma estrutura simples de uma receita médica, não é? Tem aqui o emblema, mas se for aquelas receitas tradicionais que nós fazemos no hospital, não vai ter emblema, não vai ter República de Moçambique, nem vai ter o Ministério da Saúde. Mas se for uma receita computadorizada, deve ter mais ou menos pelo menos esses detalhes. Mas enquanto não for computadorizada, você só vai levar um papel A4, dobrar ao meio, depois voltar a dobrar de novo e corta para ter o formato A5. Daí vai começar a fazer sua receita. O que não pode faltar lá é o nome da unidade sanitária. Então vamos lá. Emblema, República de Moçambique, Ministério da Saúde. Unidade sanitária, por o nome do hospital onde você está trabalhando. Então, essa é a parte de identificação da unidade sanitária. Temos a identificação do medicamento. Nome do paciente, nome completo, NID. Atenção, temos dito número de NID, não é número de NID, mas sim é NID, que significa número de identificação do doente. Então, o NID não é assim padronizado, depende da cada unidade sanitária. Imagine se vocês fazem a enumeração mensal dos pacientes que atendem na unidade sanitária. Então, se hoje é dia 5, enquanto até dia 4 atendiam 500 pacientes, então o NID do primeiro paciente do dia 6 tem que ser 501, assim sucessivamente. Agora, se a contagem também for diária, por setor, então o que vamos fazer é, se é o primeiro paciente do dia, o NID vai ser número 1. Se for o quinto paciente, vai ser o número 5, assim sucessivamente. Registrar a idade do paciente, o sexo, o peso, a altura, morada. Até a altura não tem muita importância na receita, pode se excluir, mas a idade, morada, peso, sexo não podem falhar. Não podemos esquecer que o peso e a idade são parâmetros muito importantes para nós sabermos estimar a dosagem correta que o paciente tem que fazer por cada dose. Sem esses dois dados aqui, é impossível nós chegarmos a uma conclusão, certo? Então, esses dados sempre devem andar em consonância. Até se porventura não por o peso, por a idade, trabalhando com a escala de relação peso-idade, não tem problema. Mas haverá uma interrogação. Imagina um paciente ter um peso abaixo do peso ideal, como é que vai ser? Então, o peso e idade tem que estar sempre juntos. E a escala de relação peso e idade vai ajudar o prescritor a fazer relação para ver se o peso do paciente vai de concordância com a idade, ou está a mais ou está a menos, para lhe auxiliar na toma dos medicamentos ou na prescrição dos medicamentos. Porque se o peso estiver superior ou a mais em relação à idade, tem que se ignorar aquela parte do peso a mais e usar o peso parâmetro pela idade. Mas se o peso estiver a menos que a idade, automaticamente não podemos recorrer
ao parâmetro para determinar os quilos, mas sim temos que considerar os quilos do peso. Isto é, o peso é menor que a idade da pessoa, isto é, o peso não corresponde à idade, é um peso menor. Temos que usar esse peso para calcular a dosagem. Mas se o peso for maior, automaticamente nós temos que ignorar aquele peso adicional, considerarmos o peso que vem no parâmetro de acordo com a idade da pessoa. Então, de acordo com a estatura do paciente, vai nos ajudar a dar mais ou menos a determinar, ok, nesse intervalo o recomendado já que é este, de acordo com a situação dele, mais ou menos posso dar até um limite X. É assim que funciona. Então essa é a parte de identificação do paciente. Em seguida vem a identificação do medicamento, em que tem que se colocar o número do Formulário Nacional de Medicamento, nesse caso no contexto de Moçambique, o nome genérico do medicamento, a forma farmacêutica, dosagem, a posologia. Na posologia temos a dose, intervalos de toma, via de administração, duração de tratamento, quantidade do medicamento a dispensar. Depois aqui no canto inferior esquerdo temos a assinatura do clínico, onde é que fez em que departamento ou enfermaria que fez a consulta e a data. Se o clínico tiver carimbo, tem que carimbar aqui na assinatura dele, e o hospital e a receita também tem que levar o carimbo do hospital. Mas se o clínico não tem seu carimbo, automaticamente a receita só vai ter o carimbo do hospital. Mas se o clínico tem seu carimbo, tem que ter a receita tem que ter os dois carimbos. E aqui tem a assinatura da farmácia, o que muitas das vezes não se assina a receita. Então na farmácia tem que se assinar a receita. E a data não é tão relevante, porque o mesmo dia que o paciente marca a consulta é o mesmo dia que vai levantar o medicamento. Mas pode acontecer que vai no dia seguinte, então havendo necessidade de registrar a data, pode registrar. Então, qual é a importância de assinar aqui a assinatura, ou a farmácia assinar? Vai nos ajudar a descobrir quem faz a dispensa racional do medicamento, quem presta atenção na dispensa do medicamento, quem não presta atenção. Porque por falha do prescritor pode fazer uma combinação que, de acordo com o estado do paciente ou o tipo de paciente, não lhe ajuda, ou não devia ser aquela prescrição, ou a dosagem é mais ou menos, ou a combinação dos medicamentos não é favorável. Então, essa pessoa tem que ter atenção de falar com o prescritor para regularizar a situação. Agora, se dispensar assim, então também no momento de dispensão vai ser algo a ter em conta, certo? Então, nós estamos a dizer que quando a farmácia vai ter com o clínico tem que desprezar a farmácia, ou a farmácia tem que desprezar o prescritor. Não, significa que a receita foi passada pelo clínico, foi à farmácia. A farmácia está a ter alguma dúvida, então a farmácia tem que ir ao encontro do clínico, ou pode ser via telefônica, para fazer perceber a dúvida da farmácia. Por que isto está assim? Então o clínico, de forma tranquila, tem que explicar: eu fiz isso por causa disso, mas aquilo. Isso é para o bem do paciente. Mas diz outro que vai na farmácia, ou aí farmácia, você é clínico, é burro, porque você escreveu isso assim. Não é assim. Ele tem motivos dele porque fez aquilo, ou se calhar foi falha. Então a farmácia, de bom modo, vai ter com o clínico, e o clínico também, de bom modo, responde à farmácia. Não começar porque eu fiz isto, porque é assim, não. Você tem que saber justificar por que está a dar aquele medicamento, que está a fazer aquela prescrição. E no verso do canhoto da receita, como é feito em duplicado, no verso do canhoto, então o clínico tem que recomendar algumas medidas não farmacológicas ao paciente. Do tipo, tem que caminhar tantos minutos, ou tem que tomar esse medicamento com suco, tem que relaxar, tem que fazer aquilo. Então, essas são medidas não farmacológicas, em que o prescritor tem que colocar no verso do canhoto.
Depois de você elaborar a tua receita, o paciente tem que sair da sua consulta sabendo que medicamento você lhe prescreveu, quais são os sinais e sintomas que aquele medicamento vai tratar, qual é a doença que vai tratar, como é que tem que tomar, e quais são as possíveis reações adversas que podem advir por uso daquele medicamento. E em caso de advir uma reação adversa, o que tem que fazer, que é notificar. Então, toda essa informação deve sair da consulta do clínico, enquanto o paciente já sabe. E quando vai na farmácia, automaticamente o paciente vai consolidar a informação da farmácia. Porque o dispensador que está lá na farmácia também tem que explicar como o paciente deve tomar medicamento. Só essa explicação tem que ter consonância, tanto da farmácia, tanto do clínico. A informação tem que ter consonância, senão vão começar a confusionar o paciente. Não se pode deixar o doente com dúvida sobre como tem que tomar o medicamento. Não pode despachar o atendimento ao paciente. Todo paciente merece um atendimento condigno, satisfazer todas as dúvidas dele. Atenção também, prescritores, por favor. Evitem chegar ao paciente quando vocês já montaram a receita, por favor. Não é justo. Entendam a situação do paciente. Tentem aprofundar mais através do aproveitamento histórico clínico, para ver se mais ou menos pela conversa o paciente sai um pouco satisfeito e bem atendido. Nós sabemos que o atender muitos pacientes também fica esgotado, mas as unidades sanitárias, vocês prescritores devem falar com os vossos chefes da unidade sanitária para garantir mais ou menos a vossa motivação. A motivação que é ter pelo menos uma garrafa de água ao lado, para enquanto você marca a consulta, fala com tantos pacientes, você beba água, ou ter uns 15 minutos de descanso, ter apoio do outro colega, o horário de trabalho ser o mais curto possível. Por exemplo, trabalhar só na consulta durante 4 horas. Depois sai, vai fazer outra atividade e entra outro colega, para evitar com que você fique tão exausto. Então, isso é muito importante. O diálogo resolve tudo. Vamos deixar de fazer coisas despachadas. Vamos fazer coisas lógicas e reais. Isso, se nós fazemos tudo, sabe, com amor e carinho, o que isso vai refletir? O Serviço Nacional de Saúde vai sair a ganhar, o hospital vai sair a ganhar, e você mesmo como profissional vai sair a ganhar, vai se sentir orgulhoso, aquele paciente vai te valorizar e nunca vai te esquecer. Mas quando você lhe atende mal ou lhe despacha, amigo, então você já sabe. Então eu penso mesmo, com todo respeito aos clínicos, que dediquem-se mais um tempo aos nossos pacientes e que os nossos governantes também mais ou menos tenham em consciência que, na verdade, o paciente merece todo o respeito e o atendente também, que é o clínico ou o pessoal de farmácia, merece todo o respeito, merece que se crie condições adequadas de trabalho que vai facilitar essa interação com o paciente. Pela lógica, o que acontece em Moçambique, mais ou menos, é uma situação assim, né? É do nosso país, não vamos esconder a nossa situação. Mas o mais saudável era a dispensa do medicamento seja feita do mesmo modo que se faça uma consulta médica. Do tipo, quando fez a consulta no gabinete, no sítio de 4 paredes, onde tem um clínico só e paciente. Então, no momento de levar medicamento também tinha que ser assim, um gabinete privado, entrou o paciente, levou o medicamento e saiu. Mas a gente entrega a uma fila assim, e aquilo limita mais a interação paciente e o técnico, porque outros pacientes começam a lamentar, está nos fazendo demorar, etc, etc. E se calhar o profissional perde explicar exatamente como tem que administrar aquele medicamento. Imaginemos se é um medicamento que tem que ser administrado por via vaginal,
Então, aí vai começar a ter um receio de explicar ao paciente como tem que ser. Vai começar a apontar, introduzir aí. Agora, vai introduzir aonde? Aí é aonde? Não tem nome. Então, é necessário mais ou menos que se trabalhe mais por esse ponto. Mas o governo, atenção pessoal, o governo não há de ver isso por si só. Então, você que está dentro do assunto, você que é a base, tem que reportar essas situações ao topo, como forma de ajudar o topo. Porque você que é a base é que executa. Então, se a base tiver alguma dificuldade, o topo não vai adivinhar. Então, a base tem que reportar ao topo para o topo poder ajudar a base a solucionar e passar naquela situação. Vamos deixar o espírito de deixar andar. Então, não podemos nos guiar com esse espírito de deixar andar. Vamos fazer tudo como as normas recomendam. Não a 100%, mas pelo menos a 95% ou a 99,9%. Então, esse é o modelo da receita médica. Eu falei muito, mas era necessário. Então, vamos lá, por exemplo, temos um esqueleto como este. Então, só por eu ver esses dados, eu tenho que saber como prescritor. Aqui, por exemplo, Centro de Saúde Psiquiatra de Nampula, tenho que saber que esse é o nome da unidade sanitária. Glória de Fátima Justino Manuel, tenho que saber que é o nome do paciente. Princesa Ana, tenho que saber que é a idade. Feminino, tenho que saber que é sexo. Temos mais 123/16, tenho que saber que é NID, não é? Então eu tenho 1,64 metros, tenho que saber que é altura. Cidade de Nampula, tenho que saber que é morada. Onde mora? Mora na cidade de Nampula. Pode ser por aí. Pode especificar com maior detalhe essa cidade de Nampula, porque é vasta. Mas eu só deixei aqui como exemplo. Depois vem aqui, então por ver esses dados também tem que saber que isto é isto. Então tem aqui, por exemplo, entre parênteses 1, esse é nível de prescrição. Mas isso não precisa pôr na receita, eu só pus aqui para demonstração. 7IG, você tem que dizer que esse 7IG é o código do formulário, ou exatamente. Então significa que esse medicamento está nessa, esse medicamento que é diazepam está nessa posição quando você quer procurar no formulário 7IG. Então 7IG é o número do formulário. Diazepam é o nome genérico do medicamento. Comprimido é a forma farmacêutica como esse medicamento se apresenta. 2 mg é a dosagem. Aqui, tomar tantos miligramas, 2 mg ou um comprimido de diazepam, isso aqui é posologia. Então, essa informação aqui é dose, corresponde a dose. A cada 8 horas corresponde a intervalo de toma via oral durante 5 dias, no total de 15 comprimidos. Depois vem aqui a assinatura do clínico, vem aqui a farmácia. Temos aqui um exemplo. O Adelino Teófilo é um menino de 1 ano e 2 meses, com 8 kg de peso e 0,6 metros. Fez-se presente ao Centro de Saúde Moala Expansão no dia 23 de abril, acompanhado pela mãe Rosalina Manuel, residente em Maivir. A criança tinha febres, dores de cabeça acompanhada com constipação. Foi prescrita 7 a 6 paracetamol em suspensão, 120 mg por 5 ml, e 8 a 2 fenoximetilpenicilina em suspensão de 150 mg por 5 ml. Tá, como prescritor, elabora a receita médica com todos os passos aprendidos, não limitando-se simplesmente com dados referenciados no problema. Mas já que você já tem todos os dados, tem medicamentos, se for outra situação, uma criança com febre, dor de cabeça, com constipação, o que você vai lidar? Não, você aquecer sua cabeça, começar a ver as propriedades do medicamento e prescrever. Mas aqui já foi facilitado, já se prescreveu o paracetamol e fenox. Então cabe a você fazer ou elaborar a receita médica.
aparecem esses dados. Vamos. Está aqui, por exemplo, unidade sanitária, centro de saúde, uma expansão, nome, Adelino Teófilo, idade 1 ano e 2 meses, sexo masculino, peso 8 kg, NID 194/16, porque não tem padrão, altura 0,6 metros, morada Moivira. O código do formulário desse medicamento é paracetamol, não é 7A6. Medicamento, qual é o nome genérico do medicamento? É paracetamol. Qual é a forma farmacêutica? É suspensão. Atenção, paracetamol comprimido, o número do formulário é 7A3. Então 7A6 é paracetamol, suspensão. Qual é a dosagem? 120 mg por 5 ml. Posologia, a criança tem que tomar 5 ml. Intervalo de toma a cada 8 horas. Via de administração oral. Duração de tratamento 3 dias. Quantidade total de medicamento a dispensar, um frasco. Então essa é uma ilustração que eu estou a fazer aqui. Naquelas nossas receitas tradicionais que fazemos no hospital, rasgando papel químico ou papel caqui ou papel A4, aparece de uma forma simplificada, mas se for um papel editado, você pode pôr mais ou menos esses dados para facilitar o preenchimento. Agora tem outro medicamento que foi prescrito, que é 8A2, não é? 8A2, que é o código do formulário. Medicamento é fenoximetilpenicilina. Forma farmacêutica é suspensão. Qual é a dosagem? A concentração do medicamento é de 250 mg por 5 ml. Qual é a posologia? Tomar, nesse caso, qual é a dose? 2,5 ml. Ok, você começa a se perguntar por que a dosagem é de 250 mg por 5 ml. Esta é a forma de apresentação do medicamento. Então, de acordo com o peso que você tem da criança, tem que determinar a dosagem para dar por cada dose. Então, fenoximetil tem uma recomendação que você tem que dar uma média de 25 a 50 mg por cada quilograma de peso, não é? Então, essa quantidade você tem que dar 25 a 50 mg por quilograma por dia, não é? Então, nesse caso, você começa a fazer, ok, eu, por exemplo, quero dar a este paciente, de acordo com a estatura dele, no intervalo de 25 mg a 50 por quilo, vou dar 40 mg. Não é? Ou logo vou dar 50 mg. Então você, quando faz 50 vezes 8, quanto é que dá? 5 vezes 8 dá 40, se a memória não me traz. Então, mas aí vem uma recomendação. É 50 mg por quilograma por dia. Então, se você multiplica 8 kg vezes 50 mg, dá 400 mg. Só que aqueles 400 mg não é para dar em cada dose, visto que intervalo de toma é a cada 8 horas durante 7 dias. Significa que tem que levar 400 dividir por 3. E quando você divide 400 por 3, sai em média uma coisa de 133,3333 por aí. Então, nessa vertente, você, ao dar 2,5 ml, está a assumir que está a dar 125 mg por cada toma. E nesta vertente não será possível prefazer a 100% os 400 mg por dia. Por causa de 125,
irá fazer um pouco a menos, mas é um valor aproximado. Mas como nós não temos como ter esse dado taxativo, então vamos dar essa quantidade. Então automaticamente essa quantidade irá surtir efeito, certo? Se você fazer essa quantidade de 400 por cada dose, vai intoxicar a criança. Então temos que perceber bem nos cálculos. Tem onde vem tantos miligramas por quilograma. Se assim for, não é que essa quantidade tem que dar por... Tem que calcular, ao calcular essa quantidade vai ser por dose, para cada dose. Mas onde vem tantos miligramas por quilograma por dia, aí significa que a dosagem que você vai obter vai ser suficiente para todo dia. E essa quantidade você tem que repartir pelas vezes que você vai administrar ao dia, e aí passará a ter a dosagem que vai corresponder a cada dose. É daí que vem esse 2,5 ml a cada 8 horas via oral durante 7 dias, certo? Não esqueçam de dizer à mãe, é suspensão, tem que agitar primeiro antes de tomar. E aqui vem as assinaturas e aqui vem a farmácia. Então, se for aquela nossa receita tradicional, fica assim. Na identificação do paciente tem que indicar mesmo é nome, é idade, é sexo, é peso, tem que dar identificar. Mas aqui não precisa pôr o nome de unidade sanitária, não, é só pôr centro de saúde X, vai saber esse nome de unidade sanitária. E no medicamento, só por você pôr 7A6, sabe se é o número do formulário. Paracetamol é um nome genérico, suspensão é a forma farmacêutica, 250 ml por 5 ml, sabe-se que essa é a dosagem, enfim. Então a receita tradicional fica assim. Então lá em cima nós tínhamos alguns exemplos. Tá, que o prescritor é Sol, Departamento de Trabalho, Banco de Socorros, data 23 de abril de 202, não é possível, é 2020. Foi uma falha, talvez na gravação. Então, data 23 de abril de 2020. Esqueça esse do 202, por favor. 23 de abril de 2020. A farmácia, quem dispensou o medicamento é a Luz. E assim funciona, certo? E tem aqui uma outra ilustração. Isso indica mais ou menos uma receita feita manual. É um papel de A5, não é? Temos esse pedaço com esse. Não é que esse é o canhoto, esse que está aqui em cima é o original. Veja aquelas letras que estão por lá. Se não é que no meio colocou-se um papel químico para poder fazer sair essa informação, não é? Mas essa receita automaticamente resultou de um indivíduo asmático. Significa que essa pessoa tinha sinais e sintomas da asma. Então, tinha dificuldade de respirar, tinha sibiláceas, etc, etc. Apresentava também uma alergia, enfim, todos aqueles sinais e sintomas da asma. Então, fez aqui o nome, Centro de Saúde Dinamicopo, nome do paciente Ana Maria José, idade de 30 anos, peso 60 kg, altura 1,9 metros, morada Bairro do Moivir, NID 60/2020. Visto que a pessoa tem asma, prescreveu-se aqui o salbutamol, que é um agonista beta-2 adrenérgico. Esse que é o medicamento, visto que a pessoa está com asma, supõe-se que os brônquios dele têm um tamanho reduzido, por isso está a dificultar ou se calhar a respiração. Então tem que se dar o salbutamol para promover a broncodilatação. Esse é o comprimido de 2 mg e o paciente tem que tomar 2 comprimidos, corresponde a 4 mg a cada 8 horas via oral durante 7 dias. Então nesse caso o total vai ser de 42 comprimidos. Temos a prednisolona. A prednisolona vai reduzir a inflamação que está a nível dos brônquios, porque presume-se também uma pessoa com asma pode ter um brônquio
inflamado, vai reduzir o calibre dele. Então, a prednisolona vai ajudar na redução da inflamação das vias aéreas. Então, nesse caso, está aqui. 3GA4, prednisolona, comprimido, 5 mg. Que tem que tomar 2 comprimidos, corresponde a 10 mg a cada 12 horas. Via oral durante 7 dias, no total de 28 comprimidos. Temos outro medicamento que é clorfeniramina. Supõe-se que um indivíduo com asma, se calhar poderá produzir muco por causa da liberação de histamina ou ter algumas manifestações alérgicas. Então tem que se prescrever clorfeniramina. Alguém diz, se prednisolona tem propriedades antialérgicas, tem, mas nesse caso pode não ser suficiente para reverter o problema. Daí é necessário associar a clorfeniramina como um potente antihistamínico. Tá aqui. 3A2, clorfeniramina, comprimido 4 mg. Tomar um comprimido de 4 mg a cada 12 horas durante um mês. E nesse caso tem que ser prescrito 60 comprimidos. Aqui tem uma nota. Eu essa nota não coloquei no verso do canhoto, por uma simples razão, para evitar de tirar foto de lá, então para estar tudo junto. Também se puder fazer assim pode. Essa é uma nota. Quais são as medidas não farmacológicas que o paciente tem que fazer? Evitar o frio, poeira, ar-condicionado e bebidas geladas. Então, esses são fatores que condicionam a asma. Então, evitando esses fatores, automaticamente o paciente poderá ficar um pouco aliviado a asma. Atenção, disse que a asma, por exemplo, é uma doença que não tem cura, não é? É uma doença por toda a vida. Mas não está a dizer que tem que tomar o medicamento toda a vida. Faz por um tempo, quando sente-se um pouco aliviado, não, você vai ter que parar com o medicamento. Quando ter crise é que voltará a tomar, senão vai se tornar dependendo do medicamento. Sem esse medicamento não vai viver, e por sua vez o medicamento pode criar certos danos no organismo, acúmulo por aí. Então, enfim. Então, embora disse que asma não tem cura, se você fazer um tratamento mesmo exaustivo, evitar os fatores condicionantes da asma, você pode ficar 2, 3, 5 anos sem tomar o medicamento ou sem ter crise da asma, não é? Mas se você não obedecer, estará sujeito sempre a tomar do medicamento toda hora, todo momento. Então, a boa combinação dos medicamentos também vai ajudar a tratar todos os sintomas que condicionam a asma. Porque prescrever só salbutamol só, não vai resultar nada. Prescrever prednisona só também não vai resultar nada. Prescrever só clorfeniramina também não vai ajudar nada. Então esses medicamentos terão um efeito quase sinérgico. Não é taxativamente assim, mas principalmente a prednisolona e a clorfeniramina terá um efeito sinérgico. Embora a prednisolona algumas vezes disse que é indiretamente broncodilatador devido à redução da inflamação. Então, é por aí. Então, tem que ter, no momento da prescrição, deve ter todos esses detalhes. Ver o problema, processar os medicamentos, a melhor associação possível para dar. Mas atenção, tem que reparar nas contraindicações do medicamento, porque os medicamentos podem ser proibido de associar, ou a condição do paciente pode impedir o uso de algum medicamento ou requerer o uso do outro. Então, tudo isso aí tem que estar na sua cabeça. Por isso é muito bom, antes de ir na consulta, sentar lá, se informar, ler melhor, fazer a revisão, depois ir na consulta, sempre, certo? E atenção, na receita não se pode abreviar. Por isso eu escrevi aqui comprimido inteiro, não comp. O paciente não sabe o que é comp.
Você tem que escrever comprimido, primeiro vai entender. Algumas escreve-se VO. VO, o paciente não sabe, tem que escrever via oral. Tá bem? Então, mais ou menos isso. As quantidades do medicamento vêm sempre dentro de um círculo. E assim, alguém pode dizer, mas num papel pequenininho, como é que eu vou pôr 3 medicamentos estão aqui colocados? É só treinar a sua caligrafia. Tudo é possível. A pessoa que elaborou, esta pessoa aqui, mas essa pessoa não é clínico, só fez uma demonstração apenas. E aqui deixou a assinatura da farmácia. É assim como a coisa funciona. Ok? E chegando aqui, é tudo. Gratos pela atenção. Espero ter ajudado.